A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Queria estar trazendo aqui mais um sermão para vocês, tá? Que nós possamos refletir e meditar na palavra do Senhor. Queria ler para vocês Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre arrependimento, né? O que é a conversão? Conversão é você fazer uma mudança de caminho, né? Então, quando nós estamos indo em uma direção, quando nós estamos fazendo algo que desagrada a Deus, né? E como que nós vamos saber o que desagrada a Deus? Através das escrituras, né? Das escrituras sagradas, que hoje, infelizmente, tem ficado de lado, né? O verdadeiro evangelho, a verdadeira escrituras sagradas, hoje tem ficado de lado e, infelizmente, muitos doutores da lei estão aí colocando doutrinas de homens para as pessoas seguirem. Mas o apóstolo Paulo já disse que isso iria acontecer, né? Que pelas pessoas não suportarem a sã doutrina, elas iriam escolher doutores para si, segundo os seus desejos, né? Suas concupiscências, seus desejos, e ficariam com coceira no ouvido. Então, colocaria esses doutores para que eles pudessem falar o que eles querem ouvir, o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam, certo? Então, nós vemos o quê? Que a conversão é uma mudança de caminho, uma mudança de direção. Então, quando nós vemos as escrituras sagradas, a Bíblia, vemos o que Deus se agrada e o que ele não se agrada, e nós estamos fazendo aquilo que Deus não se agrada, então nós precisamos nos arrepender para que nós possamos voltar para Deus, assim como aqui está dizendo, deixe o ímpio o seu caminho, ou seja, se arrependa do seu caminho, dos seus erros, dos seus pecados, né? E o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, ou seja, podemos dizer também, se arrependa ao Senhor, né? A palavra converter, ela pode também significar se arrependa, né, dos seus pecados, e então nós vamos nos converter, nos voltar para o Senhor, né? Sair do pecado, né? Nunca deixaremos de pecar, infelizmente nós somos pecadores, mas há uma grande diferença entre pecado e iniquidade, tá? Como assim? Qual é a diferença? Bom, em Lucas 5, 27 e 32, Jesus ele diz: Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores para que se arrependam. Bom, pecado é o quê? É um erro ao alvo, né? Você está tentando fazer o certo, mas você acaba pecando, né? A Bíblia vai dizer: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O apóstolo Paulo ele diz: aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Ou seja, ali deixa muito claro que todos nós somos pecadores, mas o pecado é você o quê? Você errar o alvo, é você errar, mas você está tentando fazer o certo. Então você se arrepende, você pede perdão para Deus, né? Jesus ele diz aqui claramente que ele veio para os pecadores. Ele veio para quê? Para que nós possamos se arrepender, né? Como eu já li no primeiro vídeo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, né, o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos aqueles que nele crê, certo? Então, quando nós cremos em Jesus, nós nos arrependemos. E então, primeiro passo é crermos em Jesus. O segundo passo é nós nos arrependermos dos nossos pecados, certo? Ou seja, do nosso erro. Porém, nós não podemos viver uma vida de iniquidade. E o que seria? Lá em Mateus 7, 23, Jesus ele diz: Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, em uma parte, Jesus ele diz: Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Depois ele diz: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Pecado é você fazer algo, mas tipo você não quis, tá? Então, a iniquidade ela é diferente. O pecado você errou, você acabou cometendo esse erro, esse pecado. Você se arrepende, pede perdão para Deus. Agora, a iniquidade é um pecado consciente. Você sabe que aquilo é errado, mas você vai e faz da mesma forma.
Isso é o que? É iniquidade, certo? E Deus, ele quer que nós tenhamos arrependimento e não que nós vivamos em uma vida de iniquidade. Não. Por quê? Porque senão nós vamos escutar isso de Jesus. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Muitos dirão, né, esse versículo mais completo, se você ler, você vai ver, certo? Que muitos dirão ao Senhor, a ele, a Jesus, Senhor, Senhor, certo? Mas ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque a pessoa, ela sabe que é errado, ela sabe, ela conhece o evangelho, conhece a palavra e mesmo assim pratica aquele pecado. Isso é iniquidade, tá? Então, iniquidade é um pecado consciente e pecado é um erro, certo? Que nós temos que se arrepender. Se você está vivendo em iniquidade hoje, se arrependa. Que nós possamos nos arrepender para que possamos ser salvos. Amém? Deus abençoe, irmãos.